Um enorme logotipo do Camaro ainda está pendurado na porta de uma fábrica em Michigan. Está lá há 1 ano e meio, mas nenhum Camaro é fabricado ali. Os funcionários que passam por aquele emblema todas as manhãs agora dirigem sedãs Cadillac, enquanto o símbolo do carro que tornou aquela fábrica famosa continua de frente para a rua, como se nada tivesse acontecido. A Chevrolet descontinuou o Camaro em 2024 e contou uma história simples para explicar. As vendas estavam caindo, as pessoas queriam SUVs e novas regulamentações estavam a caminho. Tudo isso era verdade, mas não toda a verdade, porque a decisão que pôs fim a um dos cupês mais amados da América não foi tomada pensando no Camaro. Hoje vamos contar os 6 motivos que levaram ao fim do Camaro, na ordem em que aconteceram. Você reconhecerá os 2 primeiros imediatamente. O terceiro é tão estranho que é difícil acreditar que seja legal falar sobre ele em um vídeo de carros. E os 2 últimos não têm nada a ver com o Camaro em si, mas com uma fábrica em Michigan e um contrato sindical que já havia decidido seu destino antes que alguém na Chevrolet falasse oficialmente em descontinuar o carro. Bem-vindo ao Auto Ledger. O Camaro vinha de um ano excepcional em 2012, com 91.314 unidades vendidas, seu melhor ano em décadas, e de um relançamento em 2016 que é aclamado pela crítica como a 6ª geração mais sofisticada de sua história, com uma versão ZL1, um LE, que chegou a quebrar o próprio recorde de volta do Camaro no circuito de Nürburgring, na Alemanha. No entanto, essa 6ª geração vendeu apenas 72.705 unidades em seu primeiro ano, já ficando abaixo do pico de 2012. E aí residia o primeiro motivo pelo qual a Chevrolet acabaria por descontinuar o Camaro. Também o mais visível de todos. As vendas continuaram a cair ano após ano, sem exceção, despencando de 67.940 unidades em 2017 para 50.963 em 2018, uma queda que já começava a preocupar as concessionárias Chevrolet. Um ano depois, em 2019, o número caiu novamente para 48.265, justamente quando a pandemia atingiu o mundo. Ela dizimou as vendas de quase todos os carros do planeta. O problema foi o que aconteceu em seguida. Quando o mercado se recuperou em 2021 e 2022, o Camaro ficou para trás, com 21.893 unidades vendidas no primeiro ano e 25.722 no segundo, números muito inferiores aos de uma década antes. E em 2023, o último ano completo de produção, o número caiu novamente, para 23.678. 10 anos após o seu auge, o Camaro vendia 1/4 do que havia vendido em seu melhor momento. E essa era a razão que qualquer analista de Detroit apontaria sem hesitar. Ninguém sustenta um modelo cujas vendas caem para 1/4 em uma década. No entanto, dentro da Chevrolet, já havia uma segunda preocupação, tão real quanto a primeira. O segundo motivo, que a Chevrolet reconheceu publicamente, embora nunca em detalhes, foi explicado por Harlan Charles, gerente de produto do Camaro, em uma entrevista à CNBC. As pessoas ainda gostavam de carros como o Camaro e o Corvette, mas os designs de SUVs e crossovers atendiam a muito mais necessidades simultaneamente e, além disso, as regulamentações sobre emissões e consumo de combustível estavam se tornando cada vez mais rigorosas a cada ano. Em outras palavras, um comprador que em 2012 levava para casa um Camaro porque queria um carro bonito e veloz, em 2020 levava para casa um SUV porque precisava de espaço, altura e economia de combustível que não comprometesse o orçamento semanal com gastos exorbitantes com gasolina. O Camaro ainda era popular, mas o que deixou de fazer sentido para uma parcela crescente do público foi comprá-lo. O terceiro motivo pode parecer algo saído de uma conversa casual, mas está totalmente documentado em um boletim técnico oficial da General Motors. Desde janeiro de 2021, a Califórnia e o estado de Washington proibiram a venda dos modelos Camaro SS, ZL1 e 1LE, devido ao teor de cobre em suas pastilhas de freio. Essa lei, aprovada uma década antes para proteger o salmão, decorre do fato de que a poeira dos freios se acumula na água da chuva, chega aos rios e esse cobre é tóxico para os peixes. Assim, a Chevrolet teve que redesenhar o sistema de freios de suas versões mais potentes apenas para poder continuar vendendo-as nesses 2 estados. Por quase um ano, se você morasse em Los Angeles ou Seattle e quisesse um Camaro ZL1 novo, teria que comprá-lo em outro estado e trazê-lo de volta por conta própria. Um capítulo curioso, quase anedótico, em comparação com o quarto motivo, aquele que realmente começou a explicar por que o Camaro estava fadado ao fracasso.
O quarto motivo, que quase ninguém mencionou na época, é o seguinte: a sexta geração do Camaro, cuja produção foi encerrada em 2023, nunca teve uma plataforma projetada especificamente para ela. Compartilhava a arquitetura Alfa com o Cadillac ATS, lançado em 2013, e com o Cadillac CTS, lançado um ano depois. Quando esses dois sedãs da Cadillac foram substituídos pelo CT4 e CT5, o Camaro migrou com eles para a versão seguinte da mesma plataforma. Na prática, isso significava que o custo de projetar, atualizar e manter essa arquitetura mecânica nunca foi pago apenas pelo Camaro, mas sim compartilhado entre vários modelos simultaneamente. Por uma década, o Camaro foi, em termos de engenharia, o parente emprestado da Cadillac. Enquanto as vendas do Camaro estavam em queda, as dos sedãs Cadillac também não iam bem. E quando o modelo que mais investe em uma plataforma começa a falhar, aquele que está com os dias contados nessa mesma plataforma automaticamente se torna o mais dispensável de todos, mesmo que ninguém na Chevrolet queira admitir isso em voz alta. E a quinta razão, aquela que ninguém jamais explicou em um comunicado à imprensa, começa em março de 2023, quando Scott Bell, vice-presidente global da Chevrolet, anunciou que 2024 seria o último ano do Camaro e afirmou que a marca não anunciaria um sucessor imediato, mas que aquele não era o fim da história do carro. O que Bell não explicou é que a decisão não havia sido tomada com base em uma análise focada no Camaro, mas sim em uma questão muito mais ampla sobre o que fazer com a fábrica de Lansing Grand River, em Michigan, onde o Camaro e os sedãs Cadillac CT4 e CT5 eram montados simultaneamente. 7 meses após o último Camaro sair da linha de montagem, em julho de 2024, o Departamento de Energia dos EUAS anunciou um investimento de US$ 500 milhões para converter Lansing Grand River em uma usina de energia elétrica. A então secretária de Energia, Jennifer Granholm, viajou a Michigan para anunciar o investimento pessoalmente, como parte de um pacote federal muito maior que distribuía os 1,7 bilhão entre 11 fábricas em todo o país. O plano prometia manter pelo menos 650 empregos e criar mais 50, desde que a fábrica concluísse a transição para veículos elétricos. Tudo indica que essa discussão entre a GM e o governo federal já estava em andamento mesmo antes de a Chevrolet anunciar oficialmente o fim da produção do Camaro. O carro não perdeu espaço por ter caído em desuso. Perdeu porque toda a fábrica já tinha outro plano, e esse plano não incluía o Camaro. E há um sexto motivo, aquele que explica por que tudo isso aconteceu exatamente quando aconteceu. 6 semanas antes das demissões, em novembro de 2023, a GM havia firmado um novo contrato nacional com o sindicato UAW, que incluía aumentos salariais de 25% distribuídos ao longo de 4 anos e meio, novas proteções contra o fechamento de fábricas e um compromisso de investir os pela 25 bilhão em Lansing Grand River para a futura produção de energia elétrica. Assim, a máquina burocrática e industrial se moveu em paralelo. A Chevrolet encerrou a produção da sexta geração do Camaro em dezembro de 2023, com uma edição limitada chamada Collector's Edition como sua despedida oficial. Poucas semanas depois, o sindicato UAW, Local 652, confirmou que 369 trabalhadores da fábrica Lansing Grand River e da planta de estampagem próxima perderiam seus empregos a partir de 1º de janeiro de 2024. Lena Worth, vice-presidente do sindicato local, explicou a situação em um comunicado à imprensa de Michigan. Com o fim da produção do Camaro, a fábrica perdeu entre 300 e 350 funcionários, que foram colocados em licença por tempo indeterminado enquanto aguardavam uma possível transferência para outra fábrica na região. O prefeito de Lansing, Andy Shore, declarou-se profundamente decepcionado com a decisão. A fábrica que produziu um dos cupês mais amados da América se viu, da noite para o dia, fabricando apenas sedãs de luxo para um número cada vez menor de clientes, embora o logotipo do Camaro, curiosamente, nunca tenha desaparecido das portas. Para várias gerações de fãs, o Camaro nunca foi apenas um carro de catálogo. Era o Bumblebee amarelo e preto que Michael Bay transformou na estrela de Transformers em 2007, o carro oficial das 500 milhas de Indianápolis diversas vezes entre 2016 e 2023, e o modelo que impulsionou Chase Elliott à vitória no campeonato da NASCAR Cup Series em 2020 e Kyle Larson à repetição do título um ano depois com a Chevrolet. Hoje,
Mais de 1 ano e meio após o último Camaro sair da linha de montagem, a fábrica da Lansing Grand River ainda está de pé, operando em um único turno, montando o Cadillac CT4 e CT5, e o logotipo do Camaro ainda está pendurado acima do portão principal, como relatado em 2025 pela Bridge Michigan, como uma lembrança do que um dia foi construído ali. A NASCAR aposentou o nome Camaro de seus carros da Cup Series a partir da temporada de 2025 e os renomeou simplesmente para ZL1, embora o modelo SS continue competindo na Xfinity Series. Os proprietários restantes cuidam de seus Camaros com a mesma dedicação de sempre, levando-os a encontros, exibindo-os em feiras de automóveis e falando sobre eles como se fossem algo que ainda não tivesse desaparecido completamente. Todo verão, esses mesmos proprietários ainda lotam estacionamentos em encontros dedicados exclusivamente ao Camaro, prova de que uma comunidade inteira não morre só porque uma fábrica muda seus planos. Há relatos circulando na imprensa especializada, sem confirmação oficial da Chevrolet, de que um 7º Camaro para 2027, desta vez movido a gasolina, construído novamente em uma plataforma compartilhada com um sedã Buick e o futuro Cadillac CT5 na mesma fábrica em Michigan. Se isso acontecer, o Camaro retornará exatamente pelo mesmo motivo que o matou. Uma plataforma compartilhada que, desta vez, pode mais uma vez ser suficiente para justificar sua existência. Se você achou esta história interessante, inscreva-se no canal, porque no Auto Ledger contamos toda a história de carros que o mundo declarou mortos cedo demais.